Eu tô com 10 alimentos que, se você quer economizar para ganhar massa muscular ou emagrecer, esses alimentos são os únicos que você vai precisar. E o 10º lugar, a gente já vai começar com o azeite. Eu sei que ele é um alimento um pouco mais caro, onde você vai pagar ali por 500 ml, algo entre 35 a 50 reais. Mas veja bem, se você utilizar, por exemplo, 10 ml de azeite todos os dias, você vai demorar aproximadamente 50 dias para poder usar um frasco inteiro de azeite. Ou seja, vai demorar aproximadamente quase 2 meses. Se você usa 5 gramas, por exemplo, numa fase de emagrecimento, esse tempo já pode dobrar, chegando a aproximadamente um pouco mais de 3 meses, quase 3 meses e meio por um produto. Ou seja, qual produto você vai usar e vai demorar mais de 3 meses ali para você terminar ele? O azeite é um deles. Então é uma boa fonte de gordura, pode auxiliar no emagrecimento, para temperar saladas, vegetais, legumes, e também vai dar um pouco mais de retardo no esvaziamento do estômago, ou seja, o alimento vai ficar um pouco mais de tempo, sempre que você adiciona gordura, fica um pouco mais de tempo no estômago, e isso é benéfico para a saciedade. Um alimento um pouquinho mais caro, mas que ele vai ser muito interessante para dietas de ganho de massa muscular, que necessitam de mais calorias, como também emagrecimento vai ser muito bacana. O 9º alimento, ele é muito popular e ele dá o ano inteiro, que é a banana. Então eu coloquei de fruta a banana, porque é uma fruta muito acessível. Se não fosse a banana, eu colocaria no lugar dela a maçã. É muito interessante exatamente pelo fato de ser uma fruta que você consegue encontrar durante todo o período de um ano, e você tem várias variedades. Então você tem banana da terra, banana ouro, banana níquel, banana prata, e você pode estar fazendo essas mudanças, mas com a mesma base de alimento. Logicamente, como é em relação a alimentos que você precisa, quer economizar e são os únicos, lógico que mais frutas seriam interessantes, mais umas 2, 3 frutas para você estar variando. Mas como é uma lista mais fechada, a banana vai ser interessante, contanto que o contexto da dieta esteja bom. Em 8º lugar, eu coloquei um vegetal muito bom, que é um vegetal que ele vai ter fibras, que ele vai ter vitamina A, que vai auxiliar no seu corpo, vai ter antioxidante, vai ser interessante, fitoquímicos, que é a cenoura. A cenoura ela é muito boa para ser utilizada, a maioria das pessoas gosta do sabor, é um alimento que também vira e mexe, está em promoção, com um bom preço, você encontra durante todo o ano, você ralar ali, você já tem um vegetal que ele rende muito para colocar num prato, em saladas, ele é muito versátil, muito interessante e com certeza vai te ajudar nessa dieta aí onde você quer economizar mais. E antes do 7º lugar, cara, já vai se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo com as pessoas. Cara, o meu objetivo nesse canal, nesse ano, é fazer com que ele dobre, triplique de tamanho e ajude as pessoas. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, porque esse canal aqui ainda está pequeno, mas ele vai crescer muito, eu tenho fé em Deus nisso. Então já vai deixando a sua inscrição e se inscrevendo aqui no canal, deixe o seu like, e você vai ver que nesse ano vai ter vários conteúdos que vão te ajudar sem sombra de dúvidas. Então já vai acompanhando, já vai ativando o sininho de notificação, porque isso vai te auxiliar muito na sua jornada. Sei que muitas pessoas estão se perguntando qual é o primeiro alimento, eu tenho certeza que você não vai adivinhar qual é. O top 3, muito possivelmente você não vai. Mas o 7º alimento não poderia deixar de ser outro, como o leite. O leite, ele é um líquido muito interessante, então ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem gordura, e é um tipo de proteína que a gente pode falar que é um blend proteico, porque ele tem na composição 80% aproximadamente de caseína, que é uma proteína de mais lenta digestão, e os outros 20% da proteína do soro do leite, o tal do whey protein que você compra. Ele vem do leite. Então é um alimento muito interessante para você utilizar, vai ter capacidade de hidratação, vai ter minerais, vai ter cálcio. Então ele é um alimento muito bacana e pode ser utilizado em vários períodos durante o dia, no café da manhã, no lanche da tarde, à noite, de ceia. Então o leite não poderia estar de fora dessa lista e você consegue ali comprar por um preço relativamente em média de 2 a 4 reais o litro. Lógico, poderia ser muito mais barato, muito mais interessante, mas você consegue manter uma dieta se você utiliza ali às vezes 100, 200 ml por dia, vai durar um tempinho. Em 6º lugar, é um alimento que as pessoas não consomem muito, mas que é muito interessante para perfil lipídico, é interessante porque tem proteína, é interessante porque a gordura ela é bacana, que são as oleaginosas. Ele já vai trazer as castanhas, as nozes e até o amendoim pode entrar nessa lista. Ele, por mais que ele seja uma leguminosa que é do grupo do feijão, ele é uma exceção tendo mais gorduras na sua composição, ele é muito interessante. Ele vai ter proteína, ele vai ter gordura, tem um pouco de carbo, mas é um alimento que o amendoim, por exemplo, ele é o mais barato que tem. E você consegue comprar em lojas a granel por um preço muito bom e vai durar muito tempo. Você já consegue comprar ele descascado ali, então é muito interessante. Mas as oleaginosas, principalmente para quem quer ganhar massa muscular,
tem uma densidade calórica legal, então você pode consumir um pouco mais, porque está em fase de ganho de massa muscular, fase de bulking, e aí, consequentemente, ver um pouco de proteína é interessante, é muito boa para a saúde. Para emagrecimento você vai utilizar menos, você pode colocar numa preparação como um mingau, uma salada, então são alimentos muito bacanas, você não vai usar muito, por mais que seja um pouco mais caro, você vai utilizar uma quantidade menor e vai render por mais tempo, então o custo-benefício no médio e longo prazo ele é super interessante. Então as oleaginosas ficam no nosso querido 6º lugar. Já começamos o nosso top 5, eu não poderia deixar ele de fora, que é quase que um crime eu deixar o nosso querido arroz de fora. É um alimento que, beleza, o arroz branco em si, ele não tem grandes quantidades significativas de minerais e vitaminas, mas é um alimento que, primeiro, quando você compra, por exemplo, 1 kg de arroz cru, esse alimento, quando você cozinha, ele vai para 3, 4, 5 quilos, dependendo se você gosta muito dele papado, né? É muito religioso, muito papa. Então, é um alimento que ele vai render muito, porque ele vai ter uma capacidade de hidratação muito grande, assim como o macarrão, mas o arroz ainda tem mais ainda. Então, ele aumenta muito de tamanho, é um alimento que rende, é um alimento versátil. Você consegue colocar no almoço, no jantar, dependendo, às vezes, se você gosta muito do lanche da tarde. Tem pessoas que pegam arroz e fazem uma receita diferenciada ali, e ele é muito bom. O custo dele, pelo que ele rende, vai ser um ótimo custo-benefício. É da cultura brasileira, não tem como deixar ele de fora. Então, o nosso top 5, o 5º lugar vai para o nosso querido arroz. Ele é um alimento muito versátil, um bom custo-benefício e, consequentemente, ali tem mais carboidrato, tanto para a fase de emagrecimento, dá para utilizar tranquilamente 100 gramas, 150, 200, 300, depende muito do contexto da dieta, às vezes 100 no almoço, 100 no jantar, 200, 200, então ele tem que entrar nessa lista e para quem está em bulking, que quer economizar, dá para mandar um pouco mais de arroz. O nosso 4º lugar vai para o nosso querido peito de frango. Peito de frango é uma fonte de proteína muito interessante, porque ele não vai ter, se você tirar a pele, você cortar ali a gordura aparente, ele vai ter pouquíssima gordura em 100 gramas, não só em 100 gramas, mas na quantidade geral dele, em si vai ter pouca gordura, é um alimento com bastante proteína, que vai dar saciedade para quem está em emagrecimento e vai garantir também para uma pessoa que está numa fase de ganho de massa muscular a proteína necessária para você ter a hipertrofia muscular. E aí você, se você quer mais calorias, você pode usar aquilo que eu falei anteriormente, que é o azeite, usar ali 5, 10 ml em cima desse peito de frango, vai dar uma temperada, colocar um sal, uma pimenta do reino, caso você goste, um alecrim, enfim, isso vai te ajudar, consequentemente, a ter mais calorias, porque o peito de frango ele é menos calórico do que, por exemplo, uma carne vermelha, como, por exemplo, uma costela bovina, que tem muito mais gordura. Então, consequentemente, o peito de frango é bem magro em gordura e tem bastante proteína. É um alimento que você consegue encontrar ao longo do ano, às vezes você consegue uma promoção, e ele é um alimento muito versátil, dá para utilizar desde o café da manhã. Se você não gosta dele grelhado inteiro, você pode desfiar ele e fazer com a tapioca, por exemplo, um requeijão light. Lógico, aqui é uma lista de 10, mas você pode ir variando também. Você pode desfiar e colocar num sanduíche natural, no almoço você pode comer ele grelhado, desfiado também. Você pode colocar ele na panela de pressão com vegetais e fica muito interessante, então não tem como deixar esse nosso 4º lugar para o peito de frango. Agora a gente já entra no top 3 dos alimentos e o 3º lugar vai para o nosso querido ovo, que você consegue encontrar durante todo um período de um ano. Você consegue encontrar o ovo, tem fase que ele está mais caro, tem fase que ele está mais barato. Nessa fase do momento do vídeo que eu estou gravando, ele está mais em conta nas capitais aqui do Rio de Janeiro. Você consegue pegar 30 ovos por uma média de mais ou menos ali 11, 12 até 15 reais, tá? Nas capitais do Rio de Janeiro, tá bom? Não sei como é que tá o resto do Brasil, mas vira e mexe ele sobe e também ele desce de preço, mas é um alimento que vai ter proteína, vai ter gordura, e dentro da gordura que é na gema do ovo, você vai ter a mono, poli e saturadas gorduras, então tem um perfil de gorduras um pouco mais complexo, mas vai ser muito interessante. O ovo aumenta o colesterol. Tem algumas ressalvas em relação a isso. Algumas pessoas, o colesterol dietético não aumenta o colesterol no corpo e também não vai aumentar diretamente, tem questões genéticas, então não é bem assim, não tem um limite de um só por dia. Isso é um grande mito da nutrição. Então o ovo ele pode estar entrando por ter muitos benefícios, vitaminas ali na gema também. Então o ovo é um alimento que ele é muito versátil, dá para usar no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na ceia, no jantar. Então é um alimento que ele tem que estar nessa lista, porque é um alimento também muito cultura. Você consegue utilizar esse alimento tanto para fazer outras receitas ou utilizar ele em si. Tanto você pega o ovo, você pode fazer ele grelhado, você pode fazer ele cozido, amassar e colocar um requeijão light, já vira uma pasta de ovo.
Então, o ovo tem que estar nessa lista. Nosso querido top 3, ele é um alimento indispensável. Agora, o nosso querido top 2, eu acho que você não acertou. Cara, se você chegou nesse momento do vídeo, já vai deixando o seu like, já vai comentando pra mim qual você acha que é o alimento top 2 e top 1. Fala assim, Caio, eu cheguei nessa parte do vídeo, eu ainda não vi qual é. Eu vou dar esse tempo aí pra você, uns 5 segundos, pra você ir aqui nos comentários colocar, olha, eu acho que o top 2 é tal e o top 1 é tal. Esses são os alimentos que eu acho. Quero saber se você acerta, poxa, vamos fazer essa brincadeira aí. Vai colocando aqui nos comentários qual que você acha que é o alimento top 2 e qual que é o alimento top 1. Você por acaso acertou qual era o top 3? Acho que já é um ponto interessante a gente começar a se perguntar. O nosso top 2, se você não escreveu nos comentários, já vai escrevendo, vai dar lugar para a nossa querida aveia. A aveia é um alimento maravilhoso e você pode fazer ela com... As preparações dela podem ser várias e você pode encontrar ela no mercado, mas eu sempre dou a dica de você comprar em lugares a granel, porque você vai conseguir um preço muito mais em conta, muito melhor, e você consegue utilizar a aveia para poder fazer mingau, para você conseguir colocar numa vitamina, você pode colocar em cima de uma fruta. Então a aveia ela é muito interessante, ela tem proteína, tem carboidrato bom, você consequentemente tem também a fibra beta-glucana, que é uma fibra maravilhosa para perfil lipídico e para intestino. Então a aveia é um alimento que você consegue encontrar por um preço muito bom, tem muito volume, dá saciedade, um bom carboidrato e, consequentemente, ali controla o açúcar no sangue, que a gente fala exatamente pela questão dela ter proteína, exatamente pela questão dela ser um alimento fibroso, e isso é muito interessante para perfil glicêmico. Então a aveia tem que estar no top 2, tem vitaminas, tem minerais, ela é um alimento, assim, é um super alimento e as pessoas não falam muito. Então a aveia tem que estar, vai te ajudar. Para você que é numa fase de ganho de massa muscular, consome mais, vai vir uma proteína agregada. Você que está no emagrecimento, fazer um mingau ali com 30, 40 gramas de aveia, colocar água, por exemplo, uma essência de baunilha, colocar no micro-ondas, botar um adoçante, e você pode botar um whey protein, uma fruta, enfim, depende da sua condição financeira, cara, vai dar uma saciedade por muito tempo. Ela tem que estar nessa lista, o top 2 merecido para aveia. Agora o nosso top 1, se você não se inscreveu no canal, cara, eu peço novamente, se inscreva, deixe seu like, só vai custar 1 segundo da sua vida, mas vai ajudar muito o vídeo a entregar para mais pessoas que querem essas dicas. Então se você não colocou nos comentários qual é o top 1, já coloca aqui e eu vou te falar, o top 1 é um alimento que não poderia deixar de fora dessa lista. É um alimento que muitas pessoas podem estar pensando em algum tipo de carne, algum tipo de super, hiper, mega alimento, mas é um alimento que ele é barato, que ele tem fibra, que tem magnésio, que tem um monte de... Olha, o que ele tem de minerais, não é brincadeira não, potássio, magnésio, ele é muito bom. Ele dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas ele rende muito. Então ele tem proteína, ele tem fibra, muitos minerais, antioxidante, faz parte da nossa cultura e rende muito. Ótimo custo-benefício. Se você já está sabendo o que eu estou falando, é ele mesmo. O primeiro lugar vai para o nosso campeão do nosso feijão. O feijão é um alimento maravilhoso. Em 100 gramas ele não tem nem 100 calorias, nem 90 calorias ele tem. Então ele vai trazer um pouco de carboidrato, vai trazer uma quantidade muito bacana. 100 gramas ali tem mais ou menos 4, 5 gramas de proteína. Para uma pessoa que está numa fase de emagrecimento, cara, vai ter muita saciedade, porque 100 gramas de feijão tem aproximadamente 8 gramas de fibra. Se você pegar a recomendação de homens consumir de 30 a 40 gramas de fibra, mulher de 20 a 25, ou você pegar a recomendação do IOM, que a cada 1000 calorias você consome 14 gramas de fibra, ou seja, 2.000 calorias, 28 gramas de fibra. Só que só em 100 gramas de feijão você não tem nem 90 calorias e já tem 8 gramas de fibra, então é um alimento rico em fibra, dá saciedade, você consegue utilizar ele tanto no jantar quanto no almoço. É um alimento gostoso que a maioria das pessoas tolera e gosta, e você pode estar utilizando ele de uma maneira diária, porque ele tem muitos benefícios. Se você sente algum desconforto, mal-estar, gases, você pode fazer o remolho da leguminosa, que é muito interessante, é só dar uma pesquisada e vai te auxiliar muito, tanto que vai economizar no cozimento, então você economiza gás aí para fazer na panela de pressão, cozinha mais rápido, tira os fitatos e antinutrientes daquele alimento, então ele merece o top 1. Se você gostou desse vídeo e não está no canal, se inscreve, deixa o seu like, eu vou te ver no próximo vídeo, não deixa de acompanhar, e eu vou estar deixando vídeos recomendados sobre alimentos que eu tenho certeza que vão te ajudar muito no seu processo de ganho de massa muscular e emagrecimento. Você pode perceber que esses são alimentos básicos do dia a dia, eu não fiz nenhuma firula e coloquei um super alimento mega caro e difícil de achar. Então se você não está tendo resultado na sua rotina com esses alimentos, é porque o que você está errando é no cálculo da dieta. E para isso eu vou estar colocando no comentário fixado o link da minha consultoria. Você entra em contato diretamente comigo, entende como o meu trabalho funciona, 100% online, acompanhamento diário, toda semana eu falo com você,
tem ali muitas pessoas já dentro da consultoria colhendo resultados, então não perde tempo, início do ano, já coloca lá o seu dedo no link para poder falar comigo e começarmos hoje o seu projeto. Se você gostou do vídeo e não está no canal, se inscreva aí, estou deixando os vídeos recomendados e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!